Desde a infância somos motivados a encontrar o amor da nossa vida. Prova disso são os contos de fadas, repetidos à exaustão para as crianças, nos quais o príncipe encontra a mocinha e são felizes para sempre. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim. Encontrar um par e dividir a vida com ele nem sempre é fácil. Muitos relacionamentos sequer chegam ao altar. Dados do Registro Civil divulgados pelo IBGE apontam que o número de pessoas que decide casar caiu 3% nos últimos anos no Brasil. As causas dessa diminuição não foram pesquisadas. Mas apesar de hoje acontecerem com menos frequência, as cerimônias de casamento continuam sendo muito esperadas pelo casal, pela família e pelos amigos. E ter a festa dos sonhos está na lista de objetivos de muitos casais. É quando os noivos experimentam um pouco do que é viver um conto de fadas. Afinal, a noiva se veste como uma princesa, a decoração ostenta luxo e o casal serve um banquete para os convidados. Claro que há cerimônias mais simples e mais intimistas. Foi o que vimos principalmente agora com a pandemia. Tudo vai de acordo com o gosto e o bolso dos noivos. Mas apesar de todo o luxo dessas festas, nenhuma se compara a um casamento que foi feito séculos atrás, pois ele teve o melhor convidado de todos, Jesus Cristo, e ainda foi cenário para o mestre fazer o seu primeiro milagre público. Convido você para refletirmos sobre o milagre que Jesus fez nesta festa e os milagres que Ele pode fazer em nossa vida hoje. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Era outono do ano 27 depois de Cristo. Jesus estava em Caná da Galileia, que ficava perto de Jerusalém. Também uns 5 quilômetros de Nazaré. Na verdade, ficava perto de Nazaré, uns 5 quilômetros. E ele foi lá para um casamento de alguns parentes, possivelmente de José e Maria, ou seja, também seus próprios parentes. E esses casamentos foram um exemplo comovente de como Deus pode atender todas as nossas necessidades. Jesus passou pouco tempo no início do seu ministério, cuidando primeiro de seus familiares. E este é um exemplo disso. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2, verso 1 em adiante, encontramos uma linda história. João, capítulo 2, verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe diz, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe diz, enchei de água as talhas, e eles o encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera,
Simplesmente sabiam os serventes que haviam tirado água. Chamou para o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio às suas sinais em Caná de Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Esta é uma história muito conhecida. Mas hoje eu quero te falar sobre alguns assuntos muito importantes aqui. Naqueles dias, com seus parentes lá em Caná de Galileia, Jesus enfrentou a escassez de uma das formas mais absurdas. Sabe que nada é mais comum na vida humana do que a escassez. Todo mundo tem escassez de alguma coisa. Alguns simplesmente não têm coisas que outros têm. Não têm a escassez que outros têm. Outros sempre vão ter a escassez, sempre na sua vida. Alguns têm tudo o que precisam, mas não tudo o que desejam. Ou seja, a escassez forma parte da vida humana. Muitas vezes, a escassez é o maior tirano das circunstâncias. É a maior causa de nosso desapontamento. É o maior gerador de frustrações. O que uma pessoa pode fazer quando tem escassez? A maioria das pessoas lamenta, protesta, grita, se desespera quando tem escassez. Em Caná de Galileia, em meio de uma festa familiar, as festas são sempre cheias de alegria. Ali apareceu a escassez de forma surpreendente e absurda. O que aconteceu? Faltou o vinho no meio da festa do casamento. Que coisa Jesus fez ali? Jesus transformou a escassez em fé. Como? Com um milagre. Uma mostra da sua própria identidade, que é superior a todas as limitações da vida humana. Quando você tem escassez na sua vida, quando você perde o emprego, quando você não tem dinheiro, quando você está ali ficando no desespero, quando você não sabe para onde ir, quando vem a falta de tudo, lembre, Jesus é suficiente para prover, para dar você aquilo que está precisando. Se a escassez vai chegar para a nossa vida, se nós estamos perto de Jesus, Ele vai transformar a escassez em fé. Vamos imaginar um pouco aquela celebração do casamento em Israel. Sabe que antigamente os casamentos eram uma festa comunitária. Porque todos iam. Iam ali os parentes, os amigos, os conhecidos da cidade, todo mundo que conhecia os noivos iam para o casamento. Então, como todos se conheciam, praticamente nenhum morador ali era excluído. Todos eram convidados para a festa. Os parentes do noivo, eles tinham uma responsabilidade que outros não tinham. Porque eles tinham que chegar pelo menos uma semana antes do casamento. Porque lembre que antigamente os casamentos duravam mais de uma semana. Mas para que chegavam os parentes do noivo? Para preparar a comida, mas especialmente o vinho do casamento. Agora, assim como em Israel, os casamentos eram só celebrados no final do outono ou durante os primeiros dias do inverno. Mas por que se celebravam os casamentos nessa data? Porque nessa data todo o trabalho agrícola havia concluído. Então, as famílias tinham que guardar um pouco da colheita. Da colheita da uva, né? Que vai ser usada na preparação do vinho para o casamento. Então, quando já todo o trabalho agrícola concluiu,
e tem um casamento ali na família, a família tem que reservar, tem que guardar um pouco de uva para fazer o vinho para essa festa. Essa festa era tudo alegria. Era alegria desde a preparação do vinho até o final da festa. Mas lembre, o vinho que estou falando aqui era o vinho da uva. Era o vinho fresco. E tinha abundante vinho. Não estou falando aqui de um vinho fermentado, de um vinho que produz álcool. Não, não. Estou falando de uma festa onde tem alegria e abundante vinho fresco. Jesus, sendo parente do noivo, foi convidado para o casamento e ele foi. E foi com seus discípulos. Os discípulos acompanharam. Provavelmente, Jesus chegou quando o casamento já havia começado. Mas a sua presença, obviamente que foi muito bem-vinda, porque Jesus já tinha fama e muitos estavam curiosos. Que coisa estava acontecendo com Jesus? Ninguém ficou indiferente à sua chegada. Muitos olharam para Jesus e admiravam sua postura digna, sua maneira afetuosa de tratar as pessoas, a ternura das suas palavras, que estavam sempre cheias de gentileza e simpatia. Tudo estava bem, tudo era magnífico, tudo era alegria espontânea. Mas você sabe que nada pode ser perfeito na experiência humana. Ali no meio da alegria, da celebração, do sorriso, surgiu uma crise. E essa crise poderia se tornar a causa de um desastre para o casamento e possivelmente poderia levar consequências terríveis. Poderia levar vergonha, acusações, Uma festa poderia se transformar em amargura, e sem falar dos comentários que poderiam surgir em uma pequena cidade. Você sabe, uma pequena cidade, alguém critica alguma coisa, se transforma em um grande inferno destrutivo. É assim como funcionam as pequenas cidades. E João registra a crise. E vai direto, sem rodeios, ao ponto. E diz assim, o vinho acabou. Assim de simples. O vinho acabou. Se isso houvesse acontecido no final da festa, não teria nenhum problema. Mas a festa ainda não acabou. Eu quero te contar uma coisa curiosa. As leis do Oriente Médio, nesse tempo, diziam que o noivo tinha a responsabilidade de que nada faltasse na festa do seu casamento. Se faltasse alguma coisa, ele teria que pagar uma multa a cada um dos seus convidados. E olha só, começo do seu casamento já deu ruim. Então, isso não poderia acontecer. Por isso, tudo o que fazia os familiares, a família do noivo, era ter a provisão necessária para que o vinho nunca falte na festa. Que a comida não falte nos 7 dias que durava a festa. Então, ali no desespero, porque a festa ainda não acabou, se aproximou Jesus, sua mãe. E ele diz, filho, o vinho acabou. Jesus entendia a dimensão do problema. E Maria deu uma ordem, não para seu filho. Para seu filho simplesmente diz, filho, acabou. Mas deu uma ordem para os servos. Ele diz assim, vocês têm que fazer tudo o que ele mande. Tudo. Ou seja, Maria sabia muito bem uma coisa. A solução para a escassez é fazer tudo o que Deus diz. Sabe, quando a escassez humana passa para as mãos de Jesus, é Ele que diz que coisa nós temos que fazer. Já não fica em nossas mãos.
minha escassez, meu problema, passa agora para as mãos de Deus. Os humanos, ou seres humanos, não são livres para se excluir da solução. Não. Eles têm que fazer tudo que Jesus ordena. Essa é a parte mais importante antes do milagre. Você quer ver um milagre? Faça tudo que Deus diz. Obedeça a Deus. E os servos seguiram ao pé da letra cada instrução que Jesus deu. Agora, se eles quisessem resolver esse problema usando sua própria vontade, provavelmente teriam ido para lá onde tinham a colheita de uvas, para ver se ficavam por ali algumas uvas restantes. Mas assim só teriam descoberto uma escassez maior, porque as uvas haviam acabado. Ou seja, do ponto de vista humano, o racional, não haveria como resolver esse problema. Não. Acabou tudo. A festa acabou, a vergonha começou, a crise começou, quebrou toda a felicidade. Mas quando você passa seu problema para Jesus, Jesus pode transformar a pior circunstância da sua vida em um milagre. Agora, para a mente dos parentes, da família, do noivo, vamos ter que pagar a multa. Mas mesmo pagando, a carência não teria ser como resolver a carência. A crise ainda continuava. Só Jesus poderia resolver isso. Só precisava ser resolvido a maneira como Jesus falava. Então, aquele que coloca a sua vontade, ou deixa a sua vontade e coloca a vontade de Deus, faz tudo o que Deus ordena. E Jesus dá uma ordem. Enche esses jarros com água. Jesus fala para os servos. E ali havia umas 6 talhas, 6 jarros de pedra, que normalmente eram cheios de água para cumprir o rito da purificação. Esse rito da purificação era uma costume tradicional dos judeus. O rito da purificação exigia que todos tinham que lavar-se as mãos antes de comer. Mas não era lavar-se como questão de higiene, mas era um ritual. Era tão formal que, se não houvesse água, apenas o gesto de lavar as mãos já estava purificado. Ou seja, era um ritual, mais que por questão de higiene. A festa do casamento, ali estava reunida muita gente. Portanto, eles precisavam de muita água para realizar esse rito. Por isso que ali tinham 6 jarros de água. A esta altura da festa, água já não havia. Todo mundo já havia acabado a água. Agora, encher essas 6 talhas de água era mais ou menos 700 litros de água. E os servos tinham que carregar água para encher tudo o necessário. Mas eles cumpriram a ordem de Jesus. E eu gosto muito porque cada vez que Jesus faz um milagre em nossa vida, ele diz assim: filho, eu vou fazer o que você não pode fazer. Mas você tem que fazer o que você pode. Você tem que obedecer às minhas ordens. Você tem que escutar a minha voz. Eu vou fazer um milagre. Tem muitas pessoas que dizem assim: vou guardar um milagre, vou esperar, vou aguardar aqui, não vou fazer nada. Não, você tem que se levantar. Você tem que fazer o que corresponde fazer. Os servos tiveram que encher ali as talhas de água. Cumpriram a ordem de Jesus. Encheram as jarras até estar completamente cheias. Assim diz João. Então, Jesus ordenou novamente: agora tire um pouco e leve lá para o mestre-sala, para aquele que está encarregado da festa, aquele que está vendo que nada falta no banquete.
Mais uma vez, os servos obedeceram. E o vinho foi levado lá, o encarregado, o mestre-sala. E como ele não sabia de onde vinha aquele vinho, ele diz, por que não trouxeram esse vinho antes? Olha, os servos sabiam, porque eles haviam enchido ali as talhas de água e eles haviam tirado a água dali e eles viram um milagre. Embora, por serem servos, seu conhecimento intelectual era considerado inferior ao conhecimento intelectual ali do mestre-sala. Mas por experiência, eles sabiam mais. É evidente que, em tudo que se refere a Jesus, o conhecimento que vale a pena deve estar vinculado à experiência. O mestre-sala tinha o conhecimento intelectual, como se faz o vinho. Mas ele não sabia que esse vinho era um milagre. Essa experiência simplesmente sabiam os servos, aqueles que haviam obedecido a Jesus. O conhecimento espiritual que serve é o melhor quando é adquirido através da experiência pessoal com Jesus. Quando você obedece a Jesus, quando você ouve sua voz e você vê acontecer esse milagre. E isso é maior que o conhecimento intelectual. Não quer dizer que você não tenha o conhecimento intelectual. É muito, muito bom. Você tem que conhecer. Intelectualmente, sim. Mas a experiência tem que ir junta. Agora, ali o mestre-sala da festa chamou para o noivo. E ali diz um discurso muito curto, direto e claro, mas com base na ignorância, porque ele não sabia de onde veio esse vinho. E ali diz, todo mundo serve o melhor primeiro. Quando todos os convidados bebem muito, então agora já o vinho de menor qualidade, o vinho inferior. Mas você deixou o bom vinho para o final? Ele só sabia que o vinho era bom. Tudo demais estava errado. Ele não sabia de onde tinha vindo esse vinho. Não sabia que o vinho servido anteriormente era o melhor que havia na casa do noivo. Então, ele não sabia do milagre. Não sabia da obra que Jesus havia feito. Ali no casamento do Caná, como em nossa vida, primeiro se serve o bom vinho. E depois sempre vem o pior, né? É assim como pensamos, igual que esse mestre-sala. Ao começo todo é lindo. Você sempre serve o bom vinho. O pior deixa para depois. Muitos casamentos começam assim, servindo o melhor vinho. E de ali vem o pior. Porque ali começa a acabar tudo. Já não tem mais carinho, não tem mais ternura e termina em ruptura. Assim é como nós pensamos. Sabe, muitas pessoas estão vivendo a mesma experiência. Nossos suprimentos são limitados. Podem se esgotar a qualquer momento. Os potes de amor estão vazios e os problemas começam. Porque nossos olhos simplesmente veem as talhas vazias. E esse casamento revela 3 segredos para resolver os problemas. Número 1, eles convidaram Jesus. Quando tudo está vazio, Jesus está ali para fazer um milagre. Número 2, Maria diz, faz o que Ele mandar. Quando fazemos o que Jesus diz, encontramos a solução para qualquer problema da vida. Jesus coloca 6 jarras de vinho de alta qualidade onde acabou tudo. Sabe que a água insípida se transformou em vinho. As ilusões humanas acabam com o tempo. Mas com Jesus teremos sempre vinho fresco. Sempre teremos alegria permanente. Se Ele é convidado para a nossa vida, para nosso lar, a felicidade não vai acabar. E o terceiro segredo, Jesus mesmo diz, sirva agora mesmo.
sabe que há tantos copos vazios que não podemos esperar para encher de amor. Os bons relacionamentos sempre são construídos quando você aprende a servir as outras pessoas. E lembra uma coisa, quando a reserva do vinho se esgota, quando você sente que tudo acaba, quando acabou a beleza, quando acabou o encanto, quando acaba o trabalho, quando acaba o dinheiro, quando acaba a felicidade, quando acaba o sorriso, quando tudo se torna difícil, quando tudo é insípido, quando tudo está vazio, Deus pode transformar a água em vinho. Porque com Deus é melhor sempre do começo ao fim. Sem Deus é melhor apenas o começo, mas o fim é vazio, é trágico. O vinho aqui representa alegria, tranquilidade, bem-estar, a paz, a harmonia. Mas quero que saiba que se o vinho acaba na sua vida familiar, na sua vida laboral, no seu casamento, no seu trabalho, no seu dia a dia, você tem que lembrar que Jesus pode transformar as piores circunstâncias em milagres. Como esse casamento teria terminado sem Jesus? Você já imaginou? Esse casamento teria terminado em zombaria, em vergonha, em separação. Mas vamos deixar o casamento. Como sua vida pode terminar sem Jesus? Igual. Vazio, sem gosto, sem cor. Por isso, convida Jesus. Aceita Jesus na tua vida. Abre as portas de teu lar, de teu coração, para dizer a Jesus, eu te aceito agora. E eu convido para que você comece a estudar mais a Bíblia. Inclusive, eu tenho aqui um presente para você. Você pode solicitar esse DVD para compreender muito melhor o plano que Deus tem para a sua vida. Agora está aparecendo um número na sua tela. Pode ligar agora. E pode dizer assim, eu quero conhecer mais de Jesus, mas eu quero esse presente porque eu quero conhecer melhor o amor de Jesus, como Deus pode satisfazer minhas necessidades, como Deus pode transformar minha vida, como Deus pode, nas piores circunstâncias, fazer os maiores milagres. Mas aceita Jesus, convida Jesus para a tua vida, convida todos os dias Jesus para teu lar. Assim, quando você sente que o vinho acaba, nunca vai acabar. Porque Jesus pode transformar as piores circunstâncias em maiores milagres. Você aceita isso no seu coração? Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado, porque em Tua palavra encontramos esperança e em Tuas mãos colocamos nossa vida. Obrigado por Tuas promessas. Obrigado porque se temos a Jesus em nosso coração, em nosso lar, em nossa vida, sempre vamos ter alegria permanente. Queremos que Jesus possa trazer paz. E quando tudo fica vazio, quando parece que chegou para o final, queremos que Jesus possa nos dar um novo começo. Aceita a nossa entrega. Abençoa muitos casamentos que agora sentem que falta o vinho na sua vida. Traz esse milagre para nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Convido você a buscar uma igreja adventista do sétimo dia. Vai para lá. E vamos juntos a compreender melhor a mensagem que Deus tem para nós. E lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.